Olá, segundo ano, tudo bem? Gente, como eu prometi para vocês, vou falar aqui sobre algumas curiosidades do século XIX, sobre algumas coisas que vão ajudar vocês a trabalhar essa questão interdisciplinar com bom, né? Porque o século XIX é um século que envolve muita teoria política, né? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é dessa teoria aqui. No campo da sociologia, a gente tem o Auguste Comte, e essa corrente, né, sociológica, ela se chama positivismo. E ela é tão importante que a nossa bandeira ela foi baseada nesse lema positivista, que era, o lema chama amor, ordem e progresso. Só que na nossa bandeira tiraram o amor e ficou ordem e progresso. Então, quando falar positivismo com vocês, vocês vão se lembrar da bandeira do Brasil, tá bom? O positivismo, gente, ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os seus autores, somente pode-se afirmar qualquer teoria se ela é correta ou se não é correta, se ela for comprovada através de métodos científicos. A história mesmo, enquanto ciência, ela já passou por isso. Só era fato histórico aquilo que fosse comprovado, né? Aquilo que tivesse uma prova, né? Ou seja, um documento oficial. Se fosse um documento oficial, era um fato. Se não, não podia ser. Entende? Ou seja, não podia ser uma história oral que era passado de avô para o pai, para o filho, né? Enfim, era só apenas documentos oficiais. Então, a história, enquanto ciência, a historiografia, ela passou por essa fase positivista. E aí a gente teve isso aqui reverberando na nossa bandeira, tá bom? Então, o lema do positivismo é o amor por princípios e a ordem por base, e o progresso por fim. Então, por isso, nossa bandeira está lá, ordem e progresso, tá bom? Bom, então essa teoria sociológica, ela surge com este pensador Auguste Comte, francês, tá bom? Ali do século XIX. Bom, no século XIX, nós vamos ter também algumas ideologias que são muito importantes, como aquela que contrapõe o capitalismo, que é o socialismo, né? Primeiro, nós vamos ter aí o que a gente chama de socialismo utópico, né? Utópico vem de utopia, sonho, né? Ou até mesmo delírio, podemos classificar assim também, né? Bom, as primeiras ideias socialistas, elas vão surgir, né, devido à exploração cada vez maior do operariado, ou seja, dos trabalhadores das fábricas, né, no campo das indústrias. Com isso, os donos das fábricas, os chamados burgueses, eles ficam mais sensibilizados, né, e passaram a defender uma sociedade mais justa, né? Bom, é, essas ideias, elas de fato, elas são bem ingênuas, né? Porque a ideia do socialismo utópico é ingênua e boa, na verdade, né? Porque é uma ideia de montar uma sociedade sem desigualdade social, né? De nenhuma espécie, né? De nenhuma forma uma sociedade poderia existir sendo desigual no que a gente chama de socialismo utópico. E aqui a gente tem, né, os homens que pensaram esse chamado socialismo utópico, que é o Charles Fourier, o Saint-Simon, o Robert Owen e o Louis Blanc. Bom, era utópico porque era simplesmente ter uma sociedade sem desigualdade social nenhuma, zero, né? Como se todo mundo fosse aceitar isso, né? Bom, aí, essa ideia de socialismo, ela é evoluída com o pensamento, né, de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Eles foram responsáveis pela criação do que a gente chama de socialismo científico, tá bom? Bom, o que que seria esse socialismo científico do Marx e do Engels? O Karl Marx, ele escreve, né, o Manifesto do Partido Comunista, escreve o Capital, o Engels também com suas contribuições, inclusive agora essa semana é a semana que completa 200 anos da morte do Engels, né? E o que que acontece?
Na perspectiva desse socialismo científico, existe um estudo, né, que o Karl Marx vai fazer, que ele é um materialismo histórico e dialético, né, que ele vai analisar na sociedade desde a antiguidade as formas de trabalho, as relações de trabalho do senhor, do escravo, do senhor feudal, do camponês, né? Ele vai analisar essa relação agora nas fábricas, né? Então, por isso que se chama socialismo científico. Porque, de fato, o Karl Marx e o Engels, eles vão envolver métodos científicos, ou seja, aqui no ramo da sociologia, para avaliar, né? Para avaliar situações. Então, por isso é chamado socialismo científico, tá bom? Bom, esse socialismo a gente pode entender da seguinte maneira. Alguns termos que o Karl Marx e o Engels vão usar é o materialismo histórico, né? Que são os acontecimentos históricos, como eu expliquei, né? A análise desses acontecimentos, o funcionamento de determinadas sociedades, tá bom? Bom, e ele também aqui, a gente tem um novo termo que chama mais-valia. O que é a mais-valia, gente? Mais-valia é como se fosse o lucro, né? É como o patrão explora o operário. É o lucro que o patrão tem graças à exploração do operário. Na mais-valia, ele é um conceito que ele ultrapassa isso, tá? O lucro apenas, lucro por lucro. Mas a mais-valia é um conceito que se aprofunda na relação de que o patrão ele não põe a mão no trabalho, ele só usa o trabalho do operário. Então, por isso que se chama exploração da mão de obra. Né? Ele não detém o poder, a execução do trabalho. Ele detém as máquinas. Né? Então, aquele lucro que ele tem por não se envolver no trabalho, de fato mais prático, né? Ele apenas lucra e explora o operário, a gente chama de mais-valia, tá bom? E nesse conceito vai surgir o que a gente chama de luta de classes, né? Essa luta de classes, gente, é a oposição entre os explorados, que são os trabalhadores, né? E os exploradores, que são os proprietários dos meios de produção, os donos das máquinas, né? Porque o capitalista é o dono da máquina. Se você oferece sua mão de obra, sendo professor, médico, engenheiro, advogado, você não é capitalista. Você só é capitalista se você detém os meios de produção. Isso é muito interessante a gente entender. Né? Então, o Marx e o Engels, analisando esses contextos históricos, nessa perspectiva dialética, né, que ele vai pegar do filósofo Hegel, né, vai engendrar esse conceito, né, que é uma luta de classes dos trabalhadores, né, que são aí os explorados, e dos exploradores, que são aí os proprietários, tá bom? Bom, então para isso, né, eles vão colocar ali que é preciso acontecer uma revolução socialista, né? E através dessa revolução socialista iria se implantar o comunismo, substituindo o sistema do capitalismo, tá bom? Bom, o que acontece? Nessa revolução socialista, ela só poderia acontecer quando os trabalhadores, né, classificados aí como explorados, tomassem os meios de produção. Né? Assim, eles eliminariam a propriedade privada e iriam distribuir os meios de produção, iriam socializar os meios de distribuição, de produção. Não apenas os meios de produção, as máquinas, mas também iam socializar as terras, as fábricas, certo? Então, com a implantação com o gerado dessa revolução socialista, seria implantado o comunismo, né? Que seria o que eles chamam de ditadura do proletariado, ou seja, dos trabalhadores, né? Então seriam eliminados dessa forma, segundo Marx e Engels, todas as desigualdades econômicas e sociais, né? Porque todos seriam donos de tudo, todos teriam terras, todos teriam trabalho, todos teriam condições de produzir, né? E aí todos teriam casa, enfim, né? Essa é a prerrogativa do socialismo do Marx e do Engels. Bom, e de uma forma bem mais radical que o socialismo, a gente tem o anarquismo, né, que em grego significa sem poder.
ausência de poder, anarque, né? Sem poder, ausência de poder. E aí a gente tem aqui um pensador que representa o anarquismo, que é o Mikhail Bakunin, né? Ele vai se tornar um anarquista radical, tá bom? Bom, só para a gente entender, o anarquismo, ele é contra a existência de um governo. Ele é contra a existência, é a ausência do governo, é a ausência do poder, né? É a ausência da polícia, é a ausência do casamento, é a ausência da escola tradicional. Toda instituição que vai envolver uma relação de autoridade, o anarquismo vai ser contra, né? Então, o anarquismo ele vai defender o fim do sistema capitalista, ele vai defender o fim da propriedade privada, o fim do Estado, né, do poder do Estado, tá? Eles vão defender então uma sociedade que ela é baseada na total liberdade dos indivíduos, né? Vai defender uma coexistência entre os seres humanos, uma coexistência harmoniosa, né? Onde a propriedade ela é coletiva, tudo é de todos, né? Onde vai ter que ter uma autodisciplina, muita responsabilidade, né? É uma forma baseada na autogestão. Ninguém manda, todo mundo manda e todo mundo obedece. É de fato algo um pouco mais complicado de se colocar em prática, né? Mas aí, para vocês conhecerem um pouco dessas perspectivas aí do século XIX, dessas do que a gente chama de ideologias, né? Que é muito importante para a gente amarrar toda essa esfera histórica, sociológica e até filosófica também, né? Bom, só para a gente entender, o século XIX ele vai ter também ali na filosofia grandes filósofos, né, grandes pensadores. Eu vou destacar aqui para vocês é um nome que vale a pena conversar um pouco mais com o professor de filosofia, né, como o Friedrich Wilhelm Nietzsche, né? O Nietzsche Nietzsche é um filósofo sensacional, que é um filósofo que vai trabalhar essa questão da morte de Deus, o surgimento da ciência, né? Um homem que mata essa ideia de Deus, né? Em oposição aí ao surgimento da ciência, esse homem procura mais a ciência e não tanto a religião. Então, o século XIX é um século que vai trazer também aí o Charles Darwin. Aconselho a conversar um pouco com a Juliana, vale muito a pena, né? O Darwin é conhecido como o homem que matou Deus, né? A história da biologia, com Darwin, a evolução das espécies, né? É uma justificativa, uma teoria muito plausível aí para a evolução das espécies. Então, com isso, vai se desvencilhando aquela ideia de Deus que a gente tinha até então. Tá? O século XIX é o século onde a ciência, né, ela acontece, os grandes pensadores, as grandes correntes da arte. A gente tem o realismo no final do século, o romantismo, né? A gente tem ali várias obras sendo produzidas. Nós temos Claude Monet, né? Temos artistas importantes. Então, o mundo no século XIX é um mundo até muito mais interessante que o mundo de hoje, para te falar a verdade, né? Porque a gente está ali relacionando ciência, arte de uma forma muito profícua, muito profunda, né? É uma conversa muito leve, são grandes pensadores, os homens, eles são mais interessantes, eles são mais inteligentes, eles estão tendo mais abertura, né? Então é um século que marca a história da humanidade. Tanto que na faculdade a gente estuda mais o século XIX do que tudo, né? Mas vale muito a pena, então. Eu espero ter contribuído para vocês, né, com essas correntes aqui, explicando, relembrando algumas coisas que vale a pena reforçar com vocês aí no final do segundo ano, tá bom? Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no chat, no WhatsApp também, ok? Um abraço, gente.